Olá, eu sou Vanderlei Salvador Banhato, professor de Física, e vou ministrar para vocês o curso de ótica. Bem, nessa primeira aula nós queremos explicar um pouquinho por que é importante aprender ótica. E a melhor coisa é começar dizendo para que serve a ótica. Mas para dizer para que serve a ótica é um pouco chover no molhado. Imagine como seria a nossa vida se não fosse a ótica, se eu não pudesse ver os objetos, se eu não pudesse ter a sensação das cores, seria realmente um mundo muito diferente. Então, a ótica está presente na nossa vida a todo momento, não é? Talvez seja um dos elementos de comunicação entre os seres e entre os animais dos mais importantes. E, devido a isso, é extremamente importante que todo mundo saiba os seus fundamentos. E é isso que nós vamos fazer nesse curso. Nesse curso nós vamos dar uma volta por esse imenso campo da ótica e mostrar para vocês coisas fantásticas. Uma das grandes utilidades da ótica foi trazer a humanidade para o grau de entendimento e desenvolvimento que ela se encontra. A ótica nos permitiu conectar o mundo microscópico, o mundo do muito pequeno, onde meus olhos não são capazes de enxergar, com um mundo muito grande, onde meus olhos também têm dificuldade em aproximar. A ótica, os desenvolvimentos ópticos, o entendimento de como é possível manipular a luz, permitiu-se fazer um microscópio. Com ele eu vejo as células, os micro-organismos, eu vejo todo aquele mundo que nós sabemos quão importante é para a nossa vida. Mas ele também me permite ir muito além, ver as profundezas do universo, ver os planetas, como que eles se movem, qual é a cor dos planetas, o que eles contêm, não é verdade? Então, o Sol, a ótica me permite ver o Sol e entender a importância que a luz tem para a vida. Então, entender a ótica é entender um pouco de tudo isso. A gente sempre deve ter em mente que nós devemos entender a natureza e é para isso que serve a ciência. E é para isso que serve o campo da ótica. Nós vamos dividir o nosso curso, essa primeira aula, nós vamos explicar um pouquinho como é o curso e como ele está dividido. Eu vou começar com uma introdução geral ao tema, né, e explicar coisas gerais, quer dizer, quais são os elementos que a ótica tem que ter para que a gente possa entender bem esse campo da ciência. Depois eu queria explicar para vocês um pouquinho de como será esse curso. Todo mundo gosta de tomar um barco que sabe para onde vai. Todo mundo gosta de chegar ao chamado Porto Seguro. E para isso nós temos que saber um pouquinho o roadmap. Qual que é o mapa? Qual que é o traçado dessa viagem por esse curso de ótica? O que nós vamos estar vendo? Não é? Como você deve acompanhá-lo, e isso vem esse novo item. Fazer um curso, às vezes, não é só assistir a aula. Não é? O professor é capaz de ensinar, mas o aluno é que tem que aprender. Refletir um pouquinho sobre o tema, procurar um outro ponto de vista, procurar materiais além daqueles que nós vamos conversar, é fundamental para você criar um contexto e entender de uma forma mais completa esse maravilhoso campo da ciência, que é a ótica. Às vezes a gente fala que a ótica é um campo da física. Isso é um erro. A ótica, na verdade, está presente em praticamente todas as ciências. Ela contribuiu para tudo, da telecomunicação, a segurança, a medicina, ou mesmo as ciências não exatas. Imagine como que você faria para aprender línguas se você não pudesse ler. Seria difícil. Então, a ótica está presente em tudo e ela, como você pode ver, extrapola um pouco as ciências físicas. Então é um curso para nos preparar para entender todo o resto. Muito bem, vamos começar a nossa jornada na ótica falando um pouquinho, afinal, do que se trata a ótica. Bem, deixa eu dizer que a ótica vai muito além dos fenômenos que a gente enxerga. Quando a gente fala em ótica, as pessoas pensam em olho, pensam em lentes, em espelhos, mas a ótica vai muito além. A ótica, nós poderíamos dizer, ela está intimamente relacionada com a chamada radiação eletromagnética. O que é mesmo essa radiação eletromagnética? Só para te dar uma ideia, a ótica, a luz, né, que é essencial para a ótica, é uma radiação eletromagnética. E a luz visível é apenas uma parte.
dessa radiação eletromagnética? Nós temos, para entender a ótica, nós temos que entender um pouquinho qual a constituição da radiação. Porque nós vamos ver que tem coisas da ótica que nós enxergamos e tem coisas que a gente não enxerga, né? Todo mundo sabe que o gavião, o gato enxergam coisas que o ser humano não enxerga. Então, nós temos que ir um pouco além da nossa visão para entender a ótica. Então, nós vamos fazer uma viagem sobre como nós podemos definir a radiação eletromagnética, como que nós podemos criar radiação eletromagnética. Será que a gente só tem que trabalhar com fontes de luz e de radiação naturais? Ou o homem aprendeu a fazer a radiação? E depois como ela interage com a matéria, porque para ver os objetos é necessário que a luz interaja com a matéria e que devolva a luz para a gente. Luz essa que revela a forma, as cores, não é? O tom de intensidade da matéria. Então nós temos que entender um pouquinho como que a luz interage com a matéria. Finalmente, não é? Também é importante quais são as características principais dessa radiação que nós chamamos de radiação eletromagnética, da qual a luz faz parte. Nesse curso nós vamos seguir uma sequência mais ou menos histórica, porque ao longo de séculos o homem foi entendendo a ótica de várias formas, né? Então o que eu disse para vocês, a constituição eletromagnética, como que ela interage com a radiação e tudo isso veio ao longo de muito tempo, séculos. E eu então vou dividir esse curso numa primeira parte, onde nós vamos tentar ver os conceitos fundamentais sobre a natureza dessa radiação eletromagnética, o que ela é de fato, para que a gente possa estar sempre com a mente clara com relação ao principal objeto da ótica, que é essa tal de radiação eletromagnética. Então nós temos que entender como que ela se propaga, porque a ótica só faz sentido se a luz sai de um ponto e chega no outro, e passa nesse meio do caminho por diferentes tipos de matéria, sejam elas transparentes ou não transparentes. A luz e os meios e esse transporte é fundamental. E é claro, nessa primeira parte nós vamos falar de dois fenômenos que são os mais importantes. Um deles é a reflexão da luz, quando a luz não consegue sair de um mesmo meio, e o outro é a refração, quando ela consegue passar de um meio para outro. Então essa vai ser a primeira parte. Numa segunda parte, nós temos que entender um fenômeno muito importante, né? Se você pegar duas lanternas e cruzar, você vai dizer, não, um feixe de luz passa pelo outro sem saber que eles existem. Mas na verdade a luz interage com ela mesma, em fenômenos que são extremamente importantes, que são os fenômenos da interferência e também da difração. A interferência é uma forma de somar ou subtrair luz fascinante, que tem aplicações tecnológicas das mais diversas. E a difração, também muito importante, a gente pensa que a luz ela realmente não contorna os objetos, mas devido à sua natureza ela contorna sim. E esse fenômeno é chamado de difração. Na parte 3 do nosso curso, nós vamos falar das fontes de luz. Como que a luz pode ser feita? E quais são as características dependendo da forma com que ela é feita, né? Todo mundo já ouviu falar dos lasers, dos LEDs, da lâmpada incandescente, da lâmpada fluorescente e da luz do sol, luz natural. Então nós vamos aprender um pouquinho essas fontes de luz, qual a diferença entre elas, não é isso, como que elas se comportam e quais são as suas características. Mas o mais importante de tudo é entender como que a luz interage com a matéria. Para saber isso, nós vamos ter que lembrar um pouquinho o que nós aprendemos na química e na física de como a matéria é feita. Por que alguns objetos parecem negros, outros objetos aparecem amarelo, outros objetos aparecem verde, alguns aparecem brilhante, como é a superfície de um metal? Para entender isso, nós temos que entender como que de fato a luz interage no íntimo com a matéria que está ao nosso redor. E falar de interação da luz com a matéria, dois fenômenos são especialmente importantes. O chamado espalhamento e a absorção. A absorção é quando a luz desaparece e vira outra coisa. E o espalhamento é quando a luz passa pelos objetos, sofre um pequeno desvio, um pequeno espalhamento. Incrível que esse espalhamento é responsável, por exemplo, pela cor azul do sol, o azul do céu, desculpa, ou o avermelhado do pôr do sol. Não é? Então nós temos que entender isso, porque afinal entender ótica, olhar para um dia ensolarado e não entender o que você está vendo, é ruim, não é?
Então nós temos que entender quais são os fenômenos físicos que dão origem a essa maravilha que é o dia, a noite e assim por diante. Finalmente, existe um fenômeno muito importante que é chamado de fluorescência, que é também, eu dou luz, dali a pouquinho ela me devolve um outro tipo de luz que é utilizado em praticamente todas as técnicas de analíticas para se identificar o que tem na matéria, o que não tem, e está presente em muitos fenômenos naturais. Finalmente, na parte 4, nós não poderíamos deixar de falar das cores e da visão, né? Embora eu vou definir o que é cor, mas a sensação da cor é algo essencial, né? O que a gente enxerga e o que é real, né? Essas são as sensações das cores. Então nós vamos ter que entender a visão, principalmente a visão humana, e vamos ter que entender o que é essa coisa chamada de cores e também, junto, nós vamos entender como que o olho é capaz de interpretar as imagens. Onde vem mais luz, menos luz, não apenas as cores, não é verdade? Depois que a gente aprendeu tudo isso, podemos começar a entender como funcionam os instrumentos ópticos. Afinal, como funciona a lente de uma câmera? Por que eu posso pegar uma câmera fotográfica e colocar toda uma cidade dentro de uma área pequenininha dentro da câmera? Como que funciona esse fenômeno? Como que eu consigo manipular a luz que vem das coisas, transformando o seu tamanho, né? Transformando o tamanho dos objetos. Então nós vamos aprender um pouquinho dos instrumentos ópticos, como funciona um microscópio, um telescópio e assim por diante. Porque isso está no nosso dia a dia, né? Agora, a óptica, ela tem se revelado essencial para tudo que a gente faz, como eu disse, mas ela tem achado ultimamente grandes aplicações para a área da saúde. Toda vez que você vai no laboratório e faz um exame de sangue, tem alguma técnica óptica lá, medindo o seu açúcar, medindo o seu colesterol, descobrindo se você tem uma infecção, descobrindo coisas desse tipo. Tudo isso através da óptica. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações da óptica na área da saúde. Então você vê, primeiro nós vamos ver o contexto, os fundamentos, os pilares, e depois vamos botar em cima desses pilares uma obra arquitetônica que é realmente a aplicação das ciências da óptica para as áreas da vida. Finalmente, eu queria falar um pouquinho sobre a óptica, a parte moderna da óptica, os novos desafios, como que a gente faz, como a gente tem, que estratégias o homem tem hoje para entender a óptica cada vez melhor e fazer dela um grande uso em seu próprio benefício. Muito bem. Bom, isso é o que eu vou fazer. Essa é a nossa viagem pelo curso. É aí que nós vamos caminhar, explicando tudo isso que eu coloquei para vocês. Mas tem uma coisa que é essencial, é o que você deve fazer nessa viagem através da óptica. Bom, em primeiro lugar, você não pode deixar de assistir às aulas de uma forma regular. E quando você tem uma aula, uma videoaula, você tem uma vantagem que a aula presencial não tem. Você pode ver mais do que uma vez. E é incrível que quanto mais você escuta uma história, mais você entende as entrelinhas, certo? Bom, aqui também acontece isso. Se você precisar, veja mais do que uma vez a aula. Você vai ser capaz de entender entre as minhas palavras os conceitos envolvidos. Então, cada um precisa de uma dose de aula diferente. Não importa qual é a sua, você tem que descobrir e utilizar o material para atingir e entender os conceitos que nós queremos colocar. Todos os conceitos é importante serem entendidos, não é? Porque senão, à medida que as aulas vão se passando, você não tendo entendido os anteriores, você vai ficar perdido. Não deixe para depois o entendimento que você tem que fazer agora. Atividades serão oferecidas durante o curso. As atividades não são feitas para preencher o seu tempo ou gastar o meu tempo. Elas são feitas para verificar se você realmente aprendeu os conceitos. Então você tem que fazer as atividades propostas e tem que fazer dentro do tempo recomendado, né? Não deixe tudo para o final e nem tente fazer tudo no começo. A gente só aprende ciência com reflexão e para isso precisa de tempo. Precisamos realmente cuidar e cultivar o tempo para que a gente possa entender os conceitos que foram transmitidos. Você pode consultar fontes externas. Nenhum professor em nenhum lugar desse universo sabe tudo.
Quem sabe uma coleção de professores sabe mais do que a gente imagina. E hoje, os meios, a disponibilidade de informação é muito rica. Você não tem que esperar. Se você não entendeu, procure na internet outra fonte, procure num livro, né? Resolva o seu não entendimento. Para isso, fontes das mais diversas são importantes, né? Os grandes sábios já diziam, né? A gente tem que aprender e a quantidade de coisas e tempo que temos que gastar para aprender depende de cada um, não é? Depende dos conceitos que você é capaz de absorver. Então, não se prenda apenas no curso. Eu acho que esse curso vai ser bom, mas se você conseguir explorar um pouco o resto, ele vai ser ainda melhor. Então não perca tempo, explore, use o seu tempo, não é? Explorando outras. Tudo que a gente aprende está na natureza. A física, ela é uma ciência natural essencial. Então, você tem que observar a natureza. Quando eu falar de ótica, de refração, de reflexão, na água, na piscina, na janela da sua casa, observe. Observe a natureza ao seu redor, observe os objetos ao seu redor. Você vai poder aplicar todos os conceitos que eu vou discutir nesse curso nas suas observações do cotidiano. Aí sim, você está preparado para usar a ótica, não é? A ciência, ela não cria sábios, ela tira o homem da ignorância. E é isso que a gente quer, que todo mundo saia da ignorância e entenda os fenômenos ao seu redor. As pessoas que não entendem os fenômenos ao seu redor criam na sua cabeça explicações que às vezes são confusas para todos, não é? Além de enganosas. Muito bem, então você tem que observar a natureza porque ela é importante. E a gente recomenda praticar. Existem muitos materiais hoje disponíveis, inclusive esses kits de ótica, que estão disponíveis, recomendados pela Academia Brasileira de Ciência, onde você pode praticar todos os conceitos de ótica. São kits relativamente fáceis de serem encontrados, né? E se você não encontrar, crie os seus objetos. Um professor tem que provar para os seus alunos, às vezes, com prática, né, os conceitos que ele introduz. A física não é uma ciência abstrata, não é uma ciência que só existe na nossa mente, né? A nossa mente, existem os conceitos que eu criei para explicar as observações. Então, às vezes, fazer observações é essencial. E eu estou aqui recomendando, e eu mesmo vou utilizar no curso, em muitas das aulas, demonstrações para que você possa consolidar e acreditar nos conceitos que nós vamos passar. Eu tenho a impressão que se a gente seguir essa recomendação, nós todos estaremos fazendo esse curso com o maior aproveitamento possível. Até a próxima aula.